Olá, boa noite. Nossa, o Google Classroom mudou tudo aqui. O Google Meet mudou tudo aqui. Boa noite, Larissa. Boa noite, Leide. A imagem que eu pus antes era só para dar uma descontraída. Ok? Vamos lá? Vamos começar hoje a nossa penúltima? Eu sei. Nossa última parte de comunicação oral e escrita e também a segunda parte de práticas pedagógicas, gestão de sala de aula, né? A segunda parte. Nós vamos até o final do mês, até quase o final do mês. Só lembrando que hoje está rolando a prova de didática. Ela fica disponível até as 23h59, né? Na próxima quarta-feira, que é dia 16, além da aula de práticas pedagógicas, né, nós teremos as provas em segundas chamadas, né? Essas provas em segundas chamadas são aquelas que vocês perderam, né, por algum motivo a primeira chamada e pagaram aquela taxa, né, para poder ficar disponível agora na semana que vem para realização, tá? Então, verifique se vocês não perderam nenhuma prova, tá tudo ok. E aí, se tiver perdido, entre em contato com o Polo para verificar como é que é, para poder solicitar. Não sei se já gera para poder. Já gera o boleto para poder pagar, porque eu sei que vinha junto com a mensalidade desse mês, se eu não me engano. Né? Que mais. Ligando o Paulo, não, manda uma mensagem no WhatsApp pro Paulo, né? E no dia 23, que é a nossa última aula do semestre, nós teremos a quarta e última parte de práticas pedagógicas. E também nesse dia terão as provas de recuperação, aquelas que vocês não conseguiram realizar a atingir os 1.500 pontos de cada, né? Mas acho que vocês devem ter atingido. Não tava, acho eu, não estava tão difícil. Não fiz as provas, não posso afirmar. Tá bom? Então, esses são os recados, tá? E diferentemente de vocês, o pessoal de segunda-feira, por exemplo, já não tem mais aula, né? Já fiz a segunda parte de ED com eles na segunda, e então, nas próximas 2 semanas, eu só vou entrar para dar os informes e tudo mais. E como eu havia afirmado para vocês no semestre passado, né? Havia afirmado isso para vocês, semestre passado, da aula passada, no próximo semestre, nós voltaremos presencialmente. Claro que vai quem quer, né, para a aula, né, não é obrigatório ainda. Né, ao primeiro momento não é obrigatório. Né, então, nesse cenário atual da pandemia, não é obrigatório, mas eu estarei lá às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, para poder realizar a atividade com vocês. Ok? Então, basicamente é isso, e vamos lá para a nossa segunda e última parte de comunicação oral e escrita. Então, hoje nós iremos ver, cadê? As práticas de expressão escrita e citações no texto escrito. Né? As práticas de expressão escrita, a gente primeiro precisa pegar um formato, né, que eu vou ler um texto aqui que saiu no banco de redações do Universo Online para vocês entenderem. A imprensa, perdão, de um modo geral, tem um papel muito importante na vida dos brasileiros. A informação do que aconteceu no país e também no mundo chega nas residências através dessa empresa, seja ela escrita ou falada. E essa mesma empresa que tem a oportunidade e o dever de transmitir os dois lados de uma informação, seja ela positiva, negativa, até mesmo ambos.
As pessoas, em sua grande maioria, acreditam nas informações que a mídia lhe transmite, seja essa informação sobre políticos, autoridades ou brasileiros em comum, ou brasileiros comuns. Né? A imprensa deve ser sempre muito bem transparente e mostrar sobretudo a realidade dos fatos, seu poder de influência na vida das pessoas. Nossa, saiu, tá errado aqui, ó. A imprensa deve ser muito bem transparente e mostrar, sobretudo, a realidade dos fatos. Seu poder de influência na vida das pessoas é muito grande. A população deseja estar sempre bem informada e a mídia tem um papel fundamental para que isso aconteça de forma justa e correta. Então, esse é um texto chamado A Imprensa no Brasil, que estava disponível lá no site do UOL Educação, né, para vocês. Aliás. Tudo bem, Simone, não tem problema. Então, tá aqui. Eu esqueci dessa parte. Então, eu lendo esse texto, eu pude observar que apresenta diversos problemas que prejudicam a compreensão do que o autor do texto desejava expressar. Esses problemas está o grande número de erros gramaticais e de ortografia que causam ambiguidade ou mesmo incompreensão. E essa mesma empresa tem a oportunidade, ao invés de é essa mesma empresa que tem a oportunidade e mostrar sobretudo a realidade dos fatos, em vez de mostrar sobretudo, né, que antes sobretudo estava separado, a realidade dos fatos, né? E tem vírgulas, né? Então, isso a gente pode dizer que o texto, nesse texto que eu li, ele não tem clareza nem objetividade, especialmente relacionado à estrutura e organização textual e respeito também à norma culta da língua portuguesa. Então, em relação ao texto acadêmico, a gente deve desenvolver muitas vezes, o que a gente precisa desenvolver muitas vezes ao longo de um curso, a gente deve acrescentar ainda o respeito aos padrões do próprio texto acadêmico, a fundamentação teórica e o procedimento analítico. Né? Por quê? Porque no texto acadêmico, ou melhor, em qualquer tipo de texto que a gente for realizar, não necessariamente o acadêmico, porque o acadêmico a gente convive mais relacionado na universidade. Ele deve ter clareza e objetividade. Por quê? É pouco óbvia a importância da clareza, né? Mas é pouco óbvia por quê? Porque o texto, por si só, ele precisa ser, de fato, muito claro, né? Ele precisa informar algo, ele precisa dizer algo. E isso não pode ficar subentendido, porque numa primeira olhada de texto, eu já tenho que compreender o que ele quer transmitir para mim. Né? Isso também vai ao encontro da questão da objetividade. Então, quando eu vou explicar algo, eu não posso ficar rodeando, explicando coisas ao invés de simplesmente falar. Eu posso explicar coisas? Claro que eu posso explicar. A diferença é que essa explicação deve ser um apoio, né? Então você deve primeiro partir para o seu objetivo e aí então você explicar os acessórios, os extras que vêm acompanhando aquela parte. Alguns textos, né? As pessoas acham muito que, por exemplo, para produzir um texto, a gente precisa usar expressões assim bem consagradas, né, palavras, nossa, olhar no dicionário, né? Eu mesmo pensava muito sobre isso, né? Aquelas palavras assim que só se via muito antigamente, né? Isso é chamado de arcaísmos, né? Esses arcaísmos, eles são palavras que são muito antigas que a gente não utiliza mais. Então, isso também prejudica na questão da clareza do texto. Por quê? Porque a ideia é que o texto ele seja democrático. Tanto que hoje a gente não chama mais, aliás, a gente não fala que os textos precisam estar em norma culta. A norma culta ela ainda existe. É para aquele texto sei lá, acadêmico, ultra específico, né? Onde ele apenas se reserva em direção de alguma coisa, né? Hoje a gente usa mais o que chamamos de norma padrão. Né? A norma padrão ele é um parente ali
próximo da norma culta, mas não é a norma culta propriamente dita. É o formato que a gente lê de modo óbvio, mais correto possível, com tudo aquilo que tem a norma culta. A diferença é que a gente consegue lançar mão de palavras, expressões mais atuais. Esses mais atuais não significam coloquialismos, né? O que são coloquialismos? São palavras que a gente utiliza no dia a dia, que tem sentidos muito recentes, né? Ou aquela coisa que a gente utiliza para falar com amigos e tudo mais. Então, é diferente, né? A gente usa, sim, o formato correto e as palavras de forma correta. Uma forma que qualquer pessoa que for pegar algum texto, ele consiga ler, sem precisar necessariamente de um dicionário. Ah, mas tem palavras que eu preciso colocar, porque é o sentido e tudo mais. Posso usar uma palavra vai arcaica? Posso usar. A diferença é que eu não posso abusar desse arcaísmo. Por quê? Senão o texto ele fica incoerente, não fica incoerente, ele não fica claro, ele não fica, é, ele não fica legível, vamos assim dizer. Né? Você não consegue ler e compreender. A ideia é que ele seja democrático, o texto. Outra coisa que existe é o rebuscamento, né? Então são chamados de coisas que a gente utiliza para encher linguiça, né? Eu vou até ler aqui que tá, porque é muito engraçado. No campo da linguagem, o rebuscamento diz respeito a todo termo que é demasiadamente ornado para o texto que está inserido, o que é pouco comum no uso cotidiano da língua. Em documentos jurídicos, usa-se muito rebuscamentos que são adequados a esse tipo de texto. Né? Então, numa peça processual, você vai ver, porque lá eles colocam mesmo, para poder dizer, né, data vênia. Isso me lembrou de um professor que trabalha comigo, que ele escreve assim, pessoal, peço a vênia. Eu olho assim, gente... Mas é mais ou menos isso, né? Isso aí, às vezes, é a própria linguagem da pessoa, mas como ele não é muito comum, a gente utiliza isso, não utiliza isso fora do âmbito jurídico, fica um rebuscamento. Então, mas, por exemplo, esses rebuscamentos são inadequados em uma notícia de jornal ou resenha acadêmica, por exemplo. Né? Então, por isso é importante ter equilíbrio ao escrever utilizando uma linguagem culta, se o gênero assim exigir, mas sem esses termos que podem ser considerados exagerados ou que atrapalhem a compreensão, né, do texto. Então, outra coisa que a gente deve pensar em relação à forma escrita é a questão da estrutura barra organização textual. Né? A estrutura ela vai mostrar também, ela está muito ligada à questão da coerência do texto. Por quê? Eu não posso contar uma história pelo desenvolvimento, depois coloco o fim, depois o início. Não tem coerência. Então a estrutura do próprio texto já está errada. Né? A ideia é que você tenha né, a causa inicial, depois nós tenhamos o desenvolvimento dessa causa, né, até a sua culminância, né, até o fim desse texto. Então, por isso que a gente não começa pelo desenvolvimento até pelo fim, né? A não ser que você queira dar um spoiler. A novela vai acontecer isso. Pronto, esse é o ponto alto da novela. Aí você depois vem explicando o que acontece. E mesmo assim, na explicação, você tem que repetir o fim, né? Então, você não deve começar, porque senão o texto fica muito estranho. Ele fica, se você tira o clímax do texto, que é justamente a conclusão, ele perde o interesse. Então, por isso que, além disso, a gente tem que pensar na questão da estrutura e organização textual. E é óbvio, com respeito à norma culta da língua portuguesa, né? A gente utiliza hoje, como eu falei para vocês, tem diferenças entre norma padrão e norma culta, né? A norma padrão, ela utiliza elementos da norma culta, né? Só que a norma culta, ela vai exigir aqueles, por exemplo, rebuscamentos, né? Aqueles arcaísmos, né? Já a norma padrão, não. Ele já se torna um pouquinho mais palatável, né? A gente consegue ler e compreender como se você estivesse lendo um livro vai sobre didático, né, para não sair, não fugir muito do padrão do nosso curso. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês.
Ó, não precisa nem ser muito de didática. Vou pegar aqui um livro. Aqui. Esse aqui. Nossa, peguei um, veio 200. É um livro que particularmente eu gosto bastante. Talvez tenha gente que não curta, mas ó, eu gosto desse livro aqui, do Jornal Nacional. A Notícia Faz História. O texto, o formato de texto aqui contido nesse livro, ele vai usar qual tipo? Norma padrão ou norma culta? Ele vai usar norma padrão. Por quê? Porque a ideia é que ele transparente, quem possa ler isso aqui, ele consiga compreender sem a necessidade de utilizar um dicionário. Se eu fosse fazer um artigo acadêmico voltado para um doutorado, né? Não sei se vocês sabem, tanto a tese quanto a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e a dissertação de mestrado, eles são umas colagens de artigos que você vai produzindo, óbvio, de modo estruturado, um atrás do outro, né, para que você consiga depois montar um trabalho completo. Né? Então, aí nesse caso, você vai usar, óbvio, a norma culta, até porque a quem se destina é um grupo mais seleto. Agora, no livro, eu não vou usar isso, eu vou usar a norma padrão. Tá bom? Mas eu devo sempre respeitar todas as regras existentes na norma culta, porque isso a gente não tem como deixar de utilizar, que são as regras que a gente aprende, né? Inclusive da própria coesão, de regência e tudo mais. Uma outra coisa que a gente deve prestar atenção na produção de textos é a fundamentação teórica e o procedimento analítico. Né? O que é a fundamentação teórica? Como eu falei para vocês, eu vou fazer um texto sobre. Deixa eu ver o tema que tem aqui. O tema sobre. Ótimo. Eu não sei se alguém tem aqui tão velho quanto. Mas em 89, o Jornal Nacional passou, né, um debate entre o Collor e o Lula, onde era claro o favorecimento ao Collor. Né? Eu não entendia, porque eu tinha 9 anos. Eu não entendia, mas eu vi, eu presenciei aquele momento. Eu presenciei também o pessoal falando muito mal desse momento. Aqui vem explicando como foi, inclusive o que tinha por trás. Então, digamos que eu vou querer falar sobre esse tema. Ele passou, esse tema passou no Jornal Nacional, como eu falei, né? Aqui no livro ele traz tudo isso, traz essa informação, né? Deixa eu até ver. Cadê? É bem essa aqui. O que eu gostei daqui é que tem um capítulo inteiro só falando sobre isso, né? O que diferencia isso aqui por exemplo, de eu ler um livro, né? De eu ler um vídeo, de ver um vídeo, né? Aqui vai estar a transcrição, ó, aqui, ó, tem um capítulo inteiro. Ó, o Brasil em mudanças, as eleições presidenciais de 1989. E aqui ele vai ter, mais à frente, a edição do debate, né? Então, se eu for fazer alguma coisa que vá falar sobre a edição do debate, eu posso usar duas fundamentações, né? Eu posso usar o vídeo que tem disponível, inclusive não só no Globoplay, beijo Rede Globo, como também tem no YouTube. É óbvio que as pessoas sobem, e isso quando a Globo não corta, né? Apesar que hoje, quando você agora... esqueci o nome. Coloca lá o crédito, ele já acaba não acaba não retendo, não dando strike no vídeo. Esqueci o nome do termo em português. Derrubando o vídeo, né? Então, eu posso usar esses dois tipos. Só que aqui eu vou ter mais detalhes do que o vídeo tem. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu vou usar o quê? O que eu acho que a Larissa falou, que a Tiene falou, que a Adriana falou, que a Leide falou? Não. Eu vou pegar o livro, porque aqui, o livro ou o vídeo. Por quê? Ali vai me dar fundamentação teórica, algo que vai embasar aquilo que eu estou falando. Então, fundamentação teórica é aquilo que, de fato, te embasa com total crédito
aquilo que você afirma ou nega em um texto. Então, isso é algo que a gente precisa aprender muito na língua portuguesa e também na faculdade, né, na universidade. Por quê? Porque a gente aprende a fazer textos embasados, especialmente na graduação. Senão, a gente vai cair no que chamamos de achismos. E achismos, hoje temos um nome lindo, né? Gourmetizado, que são as fake news, né? Qual é a fonte? Ah, eu recebi no Zap. Né? Tá, recebi no Zap. Qual é a fundamentação? Ah, não, mas é porque um grupo de cientistas, aí você joga no Google, o nome de cientista não existe. Ou procura no UOL, por exemplo, que é um site que é confiável, até mesmo a própria Globo.com também não existe, né? Curiosamente, você joga para procurar na R7 também não existe, né? Que vamos falar de um que é aliado ao governo, não existe. Né? Então, quando você procura uma notícia e ela não está em nenhum lugar, ah, mas foi fulano que falou, eu confio. Não, isso não é fundamentação teórica. Aí, então, a gente passa a ter um segundo procedimento, um segundo momento, que é o procedimento analítico. O procedimento analítico é quando você pega uma informação, olha assim, que doido, né? Que estranho. Aí você vai fazer essas pesquisas. Você vai procurar analisar, vai procurar notícias que digam aquilo. E às vezes você vai encontrar sites como o Fato ou Fake, né, que é de um grupo de. Não é só da Globo, né? O Fato Fake, se eu não me engano, é do Grupo Globo, mas tem as agências de checagem, né? Elas, acho que tem junto com o Estadão, com a Folha, que eles são concorrentes, mas eles checam para dizer, não, essa notícia realmente é verdadeira, não. Essa notícia é falsa. E não é só notícia que é de política, não, de diversas coisas. Então, aí, isso a gente faz o que chamamos de procedimento analítico. Né? Analítico vem de análise, quando você vai analisar aquele texto para poder ver se você vai corroborar ou não. Ué, não vejo validade, não vou corroborar, não vou passar para frente. Corroborar é aceitar, garantir, né? É aquilo que a tia fala. Não, fulano jamais mentiria para mim. Jamais mentiria para mim. Não, você não pode corroborar algo de fulano, né? Fulano é quem, né? Então é isso, esse é o procedimento analítico. A Alice colocou aqui, estou fazendo um curso no trilha de carreira, diz que, por exemplo, os meninos não está errado, só que não está no padrão. No padrão, podemos dizer. Fiquei chocada. Sim, foi vocês que. Não, vocês não tiveram ainda, né? A aprendizagem de língua portuguesa. Tiveram? Em aprendizagem de língua portuguesa, vocês vão ter isso. Esse os menino, ele tem um óbvio, ele não está na norma padrão, né? Não está nem na norma culta, não está na norma culta e também não está na norma padrão. Mas você consegue compreender que é mais de um menino por conta do artigo, né? Os. Isso vem da linguística, né, Larissa? Então a linguística ela vai aceitar algumas coisas que a gramática não aceita, né? As regências, as concordâncias verbais ou concordâncias nominais, elas não aceitam. No caso aqui é uma concordância nominal. Ela não vai aceitar, né? E porque a ideia de que o artigo os, né, ele já está no plural, então o seu substantivo, né, que vem em seguida, para quem não sabe, o artigo ele sempre acompanha um substantivo. E quando você coloca um verbo antes do verbo um artigo, você automaticamente transforma aquele verbo em substantivo. Por exemplo, o amar do outro é diferente do meu, né? Amar é um verbo, só que por conta do o, amar, ele se torna automaticamente um substantivo. Então, porque a nossa língua ela é muito redundante, acho que é isso que você deve ter visto lá, é por isso que ela é aceitável, até aceitável socialmente, né? Porque o importante é que haja uma comunicação, que eu falo, os meninos, eu já sei que é mais de um menino, né? Não preciso nem olhar que tem mais de um menino. Agora, se eu falar o meninos, fica estranho. Aí nem a linguística ajuda. Né? Então, por isso que não está errado, mas gramaticalmente está errado. Na norma culta está errado, mas na linguística não. Que a linguística ela briga muito com a parte gramatical, porque o importante na linguística é que haja um emissor e um receptor.
e que entre eles haja o que chamamos de comunicação, uma mensagem, né? Só não pode ter o que chamamos de ruído de mensagem. O ruído de mensagem é quando o emissor fala algo e o receptor não entende. Então houve um ruído e vice-versa. Né? Então, porque quando o receptor começa a mandar uma mensagem para o emissor, ele se torna automaticamente um emissor. Né? Então não pode ter ruído, para que a comunicação haja, se satisfaça de modo completo. Né? A Larissa falou grupo de família, acho que foi por conta da questão que eu falei da fundamentação teórica do procedimento analítico. Né? É isso mesmo. No caso de você se tornar universidade, para que você possa trabalhar com fundamentação teórica e procedimento analítico, é essencial que você saiba utilizar as referências bibliográficas de maneira correta. Então, é nesse aspecto que desenvolveremos, que vai ser desenvolvido no próximo tópico, para vocês compreenderem como utilizar de fato as referências, né? As referências, elas são importantes, né, que vai estar nas citações do texto escrito. Por quê? Porque é crime a gente se apropriar de uma ideia de outra pessoa, né? Especialmente quando ela foi num livro, num trabalho, algo escrito, até mesmo numa entrevista falada, né? Porque geralmente isso tudo fica registrado, é datado e tudo mais. Então, quando você utiliza isso depois, você pode até concordar com a ideia dela, mas alguém falou antes, então, no caso, essa pessoa. Então, por isso que a gente utiliza as citações. E no texto escrito, até para a questão da corroboração, né, da questão da fundamentação teórica, a gente precisa utilizar bastante as citações no texto escrito, especialmente na graduação, porque o trabalho de conclusão de curso de vocês, ele geralmente é um trabalho voltado, provindo do bibliográfico, ou precisa ter um apoio bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, na qual você vai ler alguns livros, vai pegar as ideias de cada um, vai fazer aquele mix para criar um documento novo, mas tudo corroborado através de outras pessoas, né? Então, por isso que a gente utiliza bastante aquelas citações, as citações. E basta vocês verem no próprio trabalho, no livro de texto de vocês, tem lá o formato certinho de como fazer essas citações. Na disciplina de metodologia científica, inclusive nós vimos isso, né? Que primeiro a gente coloca lá o sobrenome, o último sobrenome da pessoa, vírgula, o nome da pessoa, coloca o nome do texto que você, o texto ou o documento que você se embasou, e aí você coloca de outras informações. No caso, por exemplo, de um site na internet, a gente coloca, inclusive, o endereço onde está esse site e o acesso. Por quê? Porque, especialmente na internet, tudo muda. Então, se a pessoa entrar lá, ela pode não achar mais aquele endereço. Mas está registrado que naquele dia você entrou e estava esse texto. Nós temos um serviço na internet chamado archive.org, né, e ele grava as páginas de grande maioria dos sites da internet de modo offline. Né? Então ele baixa tudo aquilo que tem lá e fica ali disponível para consulta. São todos os sites? Não são todos os sites, mas os mais importantes, os mais ranqueados que tem lá, de busca, de informação, especialmente aqueles de notícias, eles todos têm lá um arquivo. Então a pessoa consegue, depois, pagando uma taxa, consegue inclusive pesquisar se naquele dia realmente tinha aquela informação. Então, por isso que a gente utiliza as datas, né, no caso do acesso à internet. A gente tem alguns formatos de citação, como nós vimos, inclusive, em metodologia científica. Né? A gente tem a citação direta e a indireta. Né? A citação indireta é aquela que a gente parafraseia aquilo que o autor falou, né? Mas você cita porque a ideia é dele. Né? Você tem que obrigatoriamente citar porque alguém já falou aquilo. Então você vai lá, fala com as suas palavras o que você entendeu, um ponto de vista ou algum trecho de um autor, de um livro, enfim, qualquer. Já a citação direta, você vai colocar exatamente ipsis litteris, né, ao pé da letra, aquilo que ele escreveu.
E a gente tem dois tipos de citação direta. Uma citação direta de até 3 linhas, que é aquela que a gente coloca entre aspas, né? E, e aquilo que o autor falou. Né? E a citação com mais de 3 linhas, a gente vai fazer aquela caixa, né? Para o lado, né? E ela fica com uma fonte menor e fica lá em quadradinho, como se fosse um recorte. A ideia dessa citação direta com mais de 3 linhas, que ela fica assim recuada, é como se você tivesse recortado um jornal e colado no seu trabalho. É isso, por isso que ele fica lá, nesse formato. E além disso, tem citação da citação. E a citação da citação ainda tem modelo específico. Né? Geralmente a gente vai colocar, você pode citar qualquer uma dessas três formas, né? A de citação direta e a citação direta de 3 linhas ou de mais de 3 linhas. Só que na hora da identificação do autor, você vai colocar o que chama de apud. Né? O apud é um termo latino que diz que por, né? Então, tipo, Lucas por. Não, Larissa por Lucas, né? Não, Lucas por Larissa, vamos assim dizer. Isso quer dizer que a Larissa citou o que eu falei. Né? Então, por isso que chama de apud. Pode falar, Adriana. Boa noite, Lucas. Eu vou precisar sair que eu vou fazer a prova, tá? Mas Tudo bem. você vai postar essa aula, igual todas as quarta-feiras, né? Vou sim. Depois dessa ainda tem a outra de práticas. Ah, ok. Muito obrigada. De nada. Eu tinha visto que a Tieme também tinha levantado a mão. Você quer falar, Tieme, algo? Bom, eu tinha levantado sobre o que a Larissa tinha levantado referente a os meninos, né? Que para linguística isso é possível, mas gramaticalmente está errado. Aí, em que maneira eu poderia usar isso? Só numa conversa mesmo? Só numa conversa. Nada escrito pode fugir da forma da norma padrão, nada escrito, né? Por que a gente pede para que as pessoas também falem certo? Porque a gente acaba tendo alguns vícios, né? Esses vícios é que a gente acaba escrevendo exatamente aquilo que a gente fala. E se a gente falou os meninos, então para a gente, depois de um tempo, fica tão natural que a gente acaba transparecendo isso também num texto escrito. Mas é altamente aceitável você falar errado, não tem problema. O importante é que não é falar errado, na verdade não é falar errado. Não respeitar as normas padrão, né, a norma padrão, é, é, é normal, numa linguagem mais coloquial, ou seja, com amigos, com familiares, no seu dia a dia, não tem problema. Tanto que tem gente que, por exemplo, não gosta muito que a pessoa fale errado. Ai, fulano fala muito errado. Não, gente. Acontece. O importante é que o texto seja impecável. Então, quando você produzir um texto, você tem que depois ler para ver se tem algum erro. Uhum. Para justamente não transparecer esses vícios da oralidade lá na parte escrita. A parte escrita ela não permite a questão da linguística. Tanto que a linguística é o estudo da língua falada, não é nem da língua escrita. A língua escrita é a gramática. Entendi. Não, era só para ficar claro realmente que nesse caso é só no ponto de vista linguístico, não é na Isso. parte gramatical, não podemos. Não, não pode. Não pode de jeito nenhum. Então, Tá bom, era só isso. Obrigada, Lu. não.
Então, deixa eu ver. Tem algumas coisas que a gente precisa evitar, por exemplo, na língua escrita, né? Que são construções que chamamos de erradas, né? A primeira é exatamente o que eu havia falado, a linguística ela permite a gente não utilizar a norma padrão, até porque o mais importante não é a norma padrão. O mais importante é se fazer entender. Isso é o mais importante, né? Mas na hora da escrita, a gente fala de uma forma que a gente acaba transparecendo isso também aliás, na parte falada, na parte oral, a gente utiliza alguns vícios que acaba transmitindo na parte escrita quando a gente vai escrever. E isso não pode acontecer. Então, uma das coisas que a gente não pode fazer muito na parte escrita é a questão da adjetivação excessiva, né? Porque o adjetivo, ele é uma classe gramatical no qual qualifica coisas, tá? Eu não sei como é que vocês aprenderam lá na terceira série, lá na sexta série, né? Mas geralmente aprende, adjetivo é a classe gramatical que dá qualidade às coisas, né? Que mostra a qualidade das coisas. Não, não é o que dá qualidade das coisas. Ela qualifica, tem diferença. Por quê? Porque a ideia de qualidade é de coisas boas, né? E, na verdade, a qualidade pode ser uma coisa ruim, né? Pode ser uma coisa ruim. Então, a gente hoje fala que o adjetivo é a classe gramatical que qualifica coisas. Né? Ela qualifica essa coisa é boa, legal, né? Ruim, ou péssima, não horrível, enfim. Entre outros adjetivos. Então, os adjetivos têm a função de qualificar seres, objetos, ideias, sentimentos, entre outras coisas. Então, elas se expressam a opinião do autor, ou ainda descreve algo a partir da perspectiva de quem está escrevendo. Só que se a gente usar isso de muito excessivo, a gente vai afastar o que chamamos de termos essenciais da oração. E isso acaba prejudicando a compreensão. O ideal é que a gente utilize um tipo de adjetivo para qualificar algo. Né? Tem até um exemplo aqui. Ó. O prefeito nobre, astuto e excelentíssimo, admitiu ontem ter cometido uma gafe terrível e estrondosa, ao esquecer o nome de seu fiel e leal honrado secretário de Transportes na última coletiva de imprensa. Será que precisa de fato tudo isso? Não. Esse aí, no caso, a ideia central é que o prefeito admitiu ter cometido uma gafe, né, terrível, né, ou seja, uma gafe muito ruim, ou seja, já é o primeiro adjetivo aceitável só. E ao esquecer o nome do seu secretário. Ponto. Não precisa nem utilizar nobre, astuto, excelentíssimo, estrondosa, fiel, leal e honrado. Não, não precisa. Isso me lembra até aquela novela Fera Ferida. Não sei se alguém viu. E eu não lembro o nome da personagem da Cássia Kiss naquela novela. Mas ela tinha a irmã dela, que eu nem lembro mais quem era a atriz, que ela falava a irmã amada. Não, como é que é o nome? A minha irmã amada idolatrada, salve, salve. É algo parecido, né? E ela pegou a amada do lado do hino nacional e fala, minha irmã amada idolatrada, salve, salve. Então é mais ou menos isso. Então não precisa utilizar para tantos adjetivos para poder colocar uma informação, porque senão ela acaba se perdendo, né? E acaba ficando ridículo, vamos assim dizer, né? Aquilo que chamamos de puxa-saquismo. Então, e também acaba, como eu falei, desviando da ideia central. A gente vai falar tantas qualidades de, por exemplo, de algo, qualidades não, há tantas as qualificações de algo que acaba perdendo-se a ideia central do texto, que no caso ali do prefeito, era que ele fez uma gafe terrível ao esquecer o nome do secretário. Só. Né? Eu mesmo ia ser sempre, porque eu adoro esquecer os nomes. O queísmo, né? O que é queísmo? Eu adoro o queísmo, acho fofo. O queísmo é o uso excessivo do pronome relativo que ele estabelece uma coesão entre as ideias do texto, né? Ele
ele meio que se transforma praticamente numa conjunção. Só que por se usar muito que, que, ele fica muito. Ele fica extremamente confuso, porque a ideia é que há várias pequenas ideias para falar de algo que era pequeno. Né? Olha só, mesmo não lembrando do nome do seu secretário, o prefeito afirmou que este é um profissional honesto e que cozinha muito bem para afastar as especulações de alguns que diziam que o esquecimento revela o pouco parque restrito a preço que ele tem pelo secretário. Nossa, 5 quê? Já cansei. Ou seja, tem 5 ideias diferentes para uma única coisa. Podia só usar uma ideia, né? Então, aqui tem até o trecho reescrito dessa parte, né? Que mesmo não lembrando do nome do seu secretário, o prefeito afirmou que este é um profissional honesto, além de ser um bom cozinheiro, para afastar as especulações segundo as quais o esquecimento revelaria o pouco apreço do prefeito por seu secretário. Eu ainda tiraria o prefeito, porque está repetindo a redundância, né? Então, isso é uma coisa que mostra, inclusive, falta de domínio de língua portuguesa. Então, daí, para a gente falar, por exemplo, lá dos 5 Qs, é muito comum, né, Larissa, que você colocou da questão da linguística, porque a linguística aceita muito isso, porque ele permite você meio que elencar algumas ideias na cabeça para poder agregar. Só que na parte escrita, não, porque não tem a questão da entonação, da como a pessoa fala. Né? Então, tudo isso vai fazer diferença. Por isso que no texto escrito, a gente precisa utilizar a norma padrão, alguns formatos que são aceitáveis, tirar essas redundâncias, para que quando a pessoa lê, ele tenha a ideia do que de fato eu estou falando. Senão, fica uma coisa do samba do crioulo doido, né? E aí você tem que ler e reler de novo para tentar compreender aquilo que foi dito. A outra seria a questão da influência da oralidade na escrita, né? E ele acaba atrapalhando bastante. Eu vou dar um exemplo quando a gente utiliza a conjugação verbal várias vezes. Nossa, eu escrevi ali assim, gente, que horrível que estava. Como é que foi? Nós nos conscientizamos, nós nos conscientizamos sobre a necessidade de reduzir o consumo de água. Para falar uma coisa, uma ideia assim, que nos conscientizamos, utilizamos 3 palavras com conjugações verbais. Primeiro é o verbo, ou, aliás, o pronome, né, nós, né? Depois o nos, eu esqueci como é que é a classe gramatical do nos, mas ele é. Esqueci, realmente não dá, eu não lembro de tudo de uma vez só. Né? E depois o próprio verbo conjugado, na primeira pessoa do plural. Então, a gente pode utilizar apenas nós nos conscientizamos, não. Conscientizamos, olha só, uma só, conscientizamos com a necessidade de reduzir o consumo de água. Então, isso também é um vício que traz na oralidade, viu, Larissa? Que é algo que nos é permitido utilizar ao nos é um pronome. Agora, nos é permitido, ou seja, já sei que é um pronome. Nos é permitido utilizar na parte da linguagem porque a gente só está afirmando. Inclusive, isso é um vício que tem muito em inglês, e está correto no inglês, que a gente precisa repetir muita questão do sujeito, reforçar a questão do sujeito e tudo mais. Só que no português, não. O português, toda redundância é vista com maus olhos, né? Então, por isso que a gente tem que evitar esse tipo de vícios de oralidade, por exemplo. Né? Além disso, tem a intromissão da primeira pessoa, que é do eu. Né? Eu. Né? É quando eu falo eu. Cadê? Eu acho, eu quero.
eu fiz, eu pensei, não. Especialmente nos textos escritos de forma acadêmica, a gente nunca fala em primeira pessoa, a não ser que seja uma narrativa de algo. Ou seja, não é o trabalho todo, porque o trabalho todo não pode ser feito em narrativa. Então, num trabalho acadêmico, a gente sempre tem que falar em terceira pessoa, seja do plural quanto do singular. Né? Por quê? Porque senão fica uma ideia de que você está afirmando aquilo, né? Ah, mas eu estou fazendo um trabalho, eu tenho que afirmar. Não. Você tem que ter uma ideia de que foi afirmado, geralmente a gente usa também a palavra passiva, a voz passiva também, né? Foi afirmado, foi conscientizado, foi imaginado. Então a gente utiliza bastante a forma passiva, especialmente na primeira pessoa do plural, no singular, na terceira pessoa do singular. Já na terceira pessoa do plural, a gente vai utilizar já o verbo de forma direta sem o sujeito. Né? Não vai falar eles acham, elas acham, não. E nunca utiliza a palavra acha, né? Porque ele não acha. Tem que ter exatidão, certeza. Gerundismo. Gerundismo é vou estar fazendo, vou estar indo. É quando a gente utiliza o apoio de um verbo auxiliar. Só que em português não tem verbo auxiliar, né? Vou estar indo, não. Vou estar indo. Eu vou estar indo. Tem 3 verbos. Não, se eu vou falar que eu vou estar indo, eu vou falar apenas eu irei. Ou irei. Isso nem do sujeito. Então, isso é gerundismo, é quando a gente utiliza alguns verbos de apoio para poder falar algo, para dar um sentido, como é que eu posso explicar? O tempo verbal, você vai dar apoio ao tempo verbal. A gente utiliza geralmente o gerundismo para questões que serão realizadas no futuro. Né? Por exemplo, serão realizadas no futuro. Né? Não só tem o verbo, que é o ser, deve ser. Realizadas aí não é verbo. Apesar de surgir de um verbo que é realizar, mas não é um verbo. Então, nesse caso, a gente tem que prestar muita atenção, porque o gerundismo, até mesmo falado, é errado, linguisticamente. Isso ele veio com uma herança maldita dos telemarketing quando foi implantado aqui no Brasil. Por isso que a gente, quando vê alguém tirando sarro de gerundismo, coloca o telemarketing. Porque as cartilhas que vieram dos Estados Unidos, onde surgiu o telemarketing, eles vieram justamente também com a tradução do eu vou estar fazendo, eu vou estar passando, eu vou estar analisando. Não, isso é errado. É muito errado. A gente não precisa usar 3 verbos para poder falar alguma coisa. A gente pode usar um verbo só com a flexão correta. Dúvidas? Tudo certo? Então, eu vou passar para a última parte, que é a construção do texto oral. O do texto oral, como eu falei, para a linguística, o mais importante é que haja a comunicação plena. O que é uma comunicação plena? É que entre um emissor e um receptor haja uma transmissão, né, unilateral, assim, de um para o outro, uma transmissão unilateral de uma mensagem e que ela seja que ela possa ser compreendida sem nenhum tipo de dificuldade pelo outro. Por isso, Larissa, que os meninos é aceito, porque só a parte do artigo os eu já sei que é mais de um menino, né? E essa questão da utilização, por exemplo, do plural, eu já falei, acho que eu falei isso. A nossa língua, ela apesar de não permitir redundância, a construção dela de frases, mesmo na norma padrão ou na norma culta, ela é redundante. Por quê? Olha só, os meninos foram jogar futebol.
Os meninos foram jogar futebol. Aí eu tenho 3 palavras, 3 classes gramaticais no plural, onde bastava apenas ter uma para ter uma ideia, né? O que a gente está no plural aí? Os, né, que é o ativo, meninos, que é o substantivo, né, que é o sujeito da ação. Nesse caso aqui é o sujeito da ação. Foram, que é o verbo ir, no passado e na terceira pessoa do plural. Então, ela é redundante porque eu preciso afirmar várias vezes a questão do número, né? Eu até brinco bastante que no inglês é mais fácil, porque lá eu só preciso afirmar o sujeito, né? Só o sujeito, porque as palavras elas são geralmente invariáveis, né? Tanto que até a própria conjugação verbal ela é praticamente invariável, só nos verbos. No verbo só vai ter aquela alteração na terceira pessoa do singular, só. Porque a conjugação do verbo é a mesma de todas elas, só vai mudar a questão do passado, presente. E também tem algumas construções muito loucas que chama de verbos irregulares, né? Que também não são muitos, são poucos, né? Acho que são 240, acho que são 240 verbos. E só, e só. E o plural, ela vai surgir onde? O plural, né, na frase em inglês? Vai surgir apenas no sujeito. Apenas no sujeito. Porque até o artigo, ele é invariável, né? Tanto que o artigo a e an, ele é um artigo indefinido, né, em inglês. Só que também só utiliza no singular. Porque a gente usa artigo definido, que é o os, a, o e a, os, as, a gente utiliza aquele de, the, né? Então, já o português já não, ele é redundante, né? Então, a gente, por exemplo, tem alguns equívocos. Olha só, a segunda pessoa no singular, tua, né? Tua mãe está em casa, né? Tua mãe, né? Não, é sua mãe. Por quê? Quando eu pergunto para você e ela é sua mãe, esse pronome possessivo, ele precisa concordar com o sujeito, que no caso é a mãe, não é você, né? Então, por isso que não é tua mãe, né? É sua mãe. Que aí, no caso, no pronome possessivo é o sua, né? O tua é para segunda pessoa, né? Tipo, teu brinquedo, né? Teu brinquedo, né? Não, não é teu brinquedo. O brinquedo é teu, né? Que aí eu estou fazendo uma referência para você, né? De quem pertence o brinquedo. Ao contrário. A conjugação verbal. Essa é uma das partes que mais pega em relação à construção da frase oral. Que a gente erra. Até eu erro, gente. Eu adoro, inclusive. Não sei se foram vocês que colocaram lá misericórdia. Misericórdia. É exatamente isso. A conjugação verbal misericórdia não, óbvio que não é verbo. Mas a gente acaba errando bastante na conjugação verbal. Mas não tem problema, mas a gente precisa se policiar, porque exatamente por aquele motivo que eu falei. A gente acaba reproduzindo em textos escritos aqueles vícios que nós utilizamos e achamos como válidos na parte oral, né? Uma outra coisa é a falta de uniformidade nos usos de pronomes, né? E os pronomes com a pessoa do e o verbo, né? Tem até uma parte que aqui que é bem engraçado, que é muito utilizado eu já tinha sido estudado isso na faculdade, quando eu fiz letras, que é o vem pra caixa você também. Vem, né? Lembra desse slogan? Vem pra caixa você também. Vem. Um banco federal, gente. Um banco federal. Banco social, inclusive. E, na verdade, está errado. Porque quem vem para a caixa, né? Quem vai para a caixa? Não está convidando você? Então, o correto é vem tu para a caixa ou venha você para a caixa, né? Tem que colocar o sujeito, né? No caso aí, pode ser utilizado um pronome, né? Então, por isso que é até engraçado.
Tem também a questão dos advérbios e adjetivos, né? Eu gosto desse. Meia e meio, né? Meio, meio, ele só varia, meio e meio, ele só varia quando ele é um adjetivo, por exemplo. Eu quero meia garrafa de Coca-Cola, né? Então, ou seja, eu quero metade de uma Coca-Cola, né? Então, não é todo, não quero todo coisa. Já agora, meio é quando, por exemplo, é um modo, né? É quando é um modo, quando indica. Não posso explicar. Por exemplo, eu estou meio cansada, né? A Larissa não vai falar, eu estou meia cansada. Não. A Larissa falar meia cansada é uma meia que está cansada, né? Uma meia, sabe, de pé, que ficou cansada de ficar no sofá. Isso é uma meia cansada. Já quando ela vai falar, eu estou cansada, mas não estou tanto, eu vou falar, eu estou meio cansada. Porque aí ele tem uma função de, de indicar uma intensidade, né, e não quantidade. Isso é mais importante de se entender. Pleonasmos, né? Pleonasmos é a repetição de uma ideia que já foi falada, ou seja, é uma redundância. A redundância é aquilo que eu falo duas vezes com o mesmo sentido. Por exemplo, eu vou subir lá em cima para pegar um livro. A gente sobe para baixo? Não. Eu vou subir para pegar um livro. Só. Eu vou voltar a encarar. Não, eu gosto dessa. Eu vou encarar de frente os problemas. Onde fica a cara? Porque encarar tem ideia de cara, né? Onde fica a cara? Atrás? Não. Fica na frente. Então, por isso que a gente não encara de frente. Só falar encarar já quer dizer que você está encarando, está com a cara para frente. Né? Eu adoro essa, porque eu vejo muito acontecer. Encarar para frente. Agora, lembra que eu falei que eu não lembrava o que era a partícula nos? É um pronome pessoal oblíquo, não reflexivo, átono. Né? Porque o nós ele é um pronome pessoal oblíquo, não reflexivo, tônicos, né? Tanto que eu falo nós, né? Nós. Nos, ele não tem a questão do AC. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente fala que não tá errado, né? Para mim fazer, né? Na verdade, não é para mim fazer, né? Porque mim não faz, mim é um pronome. Esqueci o nome desse pronome. Não é oblíquo, deixa eu voltar aqui. Ó. É um pronome pessoal, mas é um pronome oblíquo, é um pronome oblíquo. E no caso, quando é algo que indica que vem junto com o verbo, eu tenho que utilizar um pronome pessoal do caso reto, né? Para eu fazer. Né? Não, mim não faz. A gente até brinca assim, mim não é índio, né? Mas é bem isso mesmo. Né? Entre mim e você, né? Não, é entre eu e você. No caso, aí, entre mim não, porque mim é pronome oblíquo, e eu preciso. E o você é um pronome reto, né? E aí eu tenho que usar também um pronome reto para poder ter sentido, entre eu e você. Ou entre nós. É só você fazer essa mistura. E é isso. Comunicação oral e escrita, a gente finaliza aqui. E agora vou dar uns 5 minutos, só para dar uma respirada. E a gente começa lá a práticas de ensino. Ok? Não precisa sair, tá? Só vou fechar desligar a gravação,
fechar minha câmera e meu áudio, mas estarei aqui, daqui a 5 minutos eu retorno. Às 8h15, tá bom? Deixa eu aqui achar onde estão as coisas, porque tudo mudou.